Olá, povo abençoado de Deus, glórias a Deus, que bom! Estamos aqui mais uma vez para compartilhar esse momento com você, amém? E aqui poderemos, em nome de Jesus, compartilhar a palavra de Deus. Então eu peço em nome de Jesus que você, a partir desse momento, você tire um tempo para o Senhor, para ouvir essa palavra, para ouvir essa revelação, para ouvir essa direção de Deus. E é muito bom quando nós colocamos Deus como o primeiro plano da nossa vida, não é verdade? É muito bom quando nós verdadeiramente colocamos o Senhor na direção do nosso dia. Então, para muitos que estão acordando agora, bom dia. Aqueles que já acordaram mais cedo, um bom dia também. E eu tenho certeza que se você estiver ligadinho com Deus, você vai ter um excelente e maravilhoso dia. Porque é isso que o Senhor deseja para todos os seus filhos. Amém? Por isso, em nome de Jesus, vamos nos unir aqui para que o nosso Deus esteja falando conosco, esteja ministrando ao nosso coração, para que possamos entender e compreender a boa, perfeita e vontade de Deus para as nossas vidas, não é mesmo? Glórias a Deus. E como que nós vamos saber qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer de nós? E para isso, Ele deixou a sua palavra aqui na terra, escrita, usando homens separados, ungidos, consagrados por Ele, para prepararem esses escritos que já estão sobre a terra desde a sua criação. Então é muito bom para que a gente possa estar aqui aprendendo tudo. Deus usou ali no Velho Testamento Moisés com muita autoridade, para escrever, para deixar as suas ideias escritas. E ali então Deus foi direcionando mais e mais profetas para prepararem essa palavra tão poderosa que tem um poder sobrenatural de mudar a minha e a sua vida quando assim nós queremos, deixamos, quando nós buscamos, quando nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio e nos entregamos por completo a Deus. Amém? Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de palavra. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. Ele diz na sua própria palavra que ele não é homem para que se arrependa, Então a gente precisa aprender com ele. Amém? Então precisamos, em nome de Jesus, nos apegar a Deus. E hoje eu estou trazendo um tema que eu acho muito oportuno para nós. Em todo tempo ele é oportuno, certo? Que é exatamente falar sobre confiar em Deus, a nossa confiança em Deus. Queridos, porque nós chegamos a esse mundo, fomos inseridos numa família e às vezes a gente convive no meio desta família e a gente vê laços sendo quebrados, princípios sendo destruídos, esquecidos. E uma dessas coisas que a gente tem que zelar muito é a confiança. Não é verdade? Por quê? Porque a gente vê muitos lares dos quais o esposo não confia na sua esposa, nem a esposa tampouco confia também no marido, e muitas vezes também os pais não confiam nos seus filhos. E então a gente vê essa quebra de confiança começando lá na base, lá no nosso berço, ali onde o nosso caráter está sendo formado e será forjado, e é nessa base que a gente tem que ter muita responsabilidade, muito compromisso, que é a família, A família, ela precisa haver essa confiança. As pessoas que recebem essa confiança, elas precisam entender e compreender a sua responsabilidade diante dessa situação. Não é verdade? O quanto é importante a gente respeitar, a gente zelar, cuidar com todas as nossas forças, com todos os nossos empenhos desses princípios maravilhosos, e a confiança está inserida nisso também. Por isso que nós precisamos muito entender o tamanho da nossa responsabilidade nessa célula família. O meu papel como pai, como esposo, como cabeça, como sacerdote dessa família. E precisa assumir essa responsabilidade, não é verdade? Assim também como a esposa, ela precisa entender, compreender a sua responsabilidade dentro dessa célula família para zelar, cuidar da confiança na família. Às vezes, amada, a gente vê esses princípios sendo atropelados, quebrados, destruídos por coisas tão banais. Às vezes por uma aventura, às vezes, por uma vaidade, pelo orgulho, às vezes por coisas
muito mais banais. A gente vê isso sendo quebrado e a gente precisa restaurar isso para que a gente tenha uma vida nessa terra, uma vida boa, uma vida como o nosso Cristo nos garantiu, que nós teríamos vida e vida em abundância. E abundância, muitas vezes tem pessoas que já levam logo para o lado financeiro, para o lado material. Não, queridos. Às vezes para um celeiro cheio. Tudo isso faz parte de uma vida abundante. Mas está incluso também, sabe o quê? O amor, a saúde, a confiança, os princípios e valores precisam estar agregados a tudo isso. Porque senão, meu amado, a gente vai levando, meu amado e minha amada, uma vida maluca nesse mundo. A gente olha para situações que pessoas estão vivendo hoje que a gente diz, não é possível. Que loucura que essa pessoa chegou, a que nível que essa pessoa desceu, não é verdade? A gente começa então a vir uma série de interrogações. Por quê? Porque muitas vezes a gente vê que são princípios que foram quebrados e ignorados no meio da família. E no meio disso tudo o que é confiança. Tem dois princípios que eu acho tremendo, que vale a pena a gente trabalhar isso com todas as forças da nossa vida, para que nunca saia da nossa casa, para que nunca saia da nossa família, para que nunca saia da nossa vida. É o respeito e a confiança. São duas coisas que andam de braços dados dentro dessa célula família. Por isso que hoje eu estou trazendo essa coisa da confiança, porque eu vejo muitas vezes, querido, pessoas passando cada perrengue, por cada situação difícil, porque quebrou a confiança. Porque a confiança foi destruída dentro de casa. Aí com isso o que acontece? Perde a autoridade, perde seu respeito e vai se perdendo uma série de coisas maravilhosas que até então era uma sustentação para a família, era uma sustentação para as pessoas. Então nós precisamos estar alerta a isso. A gente precisa muito também se policiar em nós. Muito, precisamos policiar as nossas vidas, porque muitas vezes a gente comete a quebra desses vínculos, a quebra desses princípios, desses valores. A gente quebra muitas vezes até sem nem sentir. Quando a gente olha, a besteira já foi feita. Olha, você quer, muitas vezes a gente diz, se alguém chegar agora e perguntar, você confia em Deus? Qual seria a sua resposta? Verdadeiramente, eu não estou falando simplesmente pelo impulso você falar, não, eu confio em Deus sim, eu tenho confiança em Deus. Só que quando essa confiança é colocada à prova, será que nós temos essa confiança? Será que podemos ter essa confiança? Por isso que a gente precisa ficar muito alerta em relação à nossa vida com Deus, não é verdade? Vocês lembram que Deus fez uma promessa a Abraão, não foi? Deus não fez uma promessa a ele? Sim ou não? Não precisa responder para mim, responda para você mesmo. E lá em Gênesis capítulo 22, a palavra do Senhor nos mostra que Deus leva Abraão a uma prova da sua fé, da sua confiança. E fé é o quê? Fé é confiar. Fé é confiar e confiar com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo que podemos avaliar em termos de qualidade para depositarmos na nossa fé. E aí, olha só, Gênesis capítulo 22 narra essa história. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isso é muito forte, não é? Para um pai e para uma mãe, então, que ainda é muito mais profundo. Porque se você analisar a relação do pai e o filho, do pai e da filha, isso não é tão intenso quanto o relacionamento de uma mãe. Eu não entendo, queridos, como é que às vezes a gente vê mulheres totalmente descontroladas que rejeitam seus filhos, abandonam seus filhos, porque a gente vê que há um laço de ligação muito forte entre uma mãe e um filho. É uma relação que homem nenhum jamais será capaz de entender e compreender e explicar essa relação tão profunda que é de uma mãe para com seu filho. É muito, porque é algo, sabe, uma coisa psicológica, uma coisa sentimental, é uma coisa muito forte que envolve os dois. É por isso que uma mãe, ela sacrifica a sua vida por amor ao seu filho, pela vida de um filho. Mas veja bem, quando uma mãe ou um pai é colocado à prova, é muito difícil. Eu, sinceramente, eu não gostaria de estar ali na pele de Abraão. Deus jamais iria me pedir tal prova, porque ele sabe que eu não tenho possibilidade, eu não tenho condições nenhuma de enfrentar. Então, amados, eu fico olhando assim, será que nós
podemos chegar ao nível de Abraão, porque se vocês continuarem lendo o texto, vocês vão ver que ele, em momento algum, ele questiona Deus. Em momento algum, ele vai falar com Deus que não, mas Senhor, é meu único filho. Só sobrou isso aí, pai. Até Ismael, que era de Sara, foi embora com a sua mãe. Eu não tenho filho agora. Entendeu, queridos? Então, olha, imagina só. Será que nós confiamos em Deus? Quando a adversidade chega na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, como é que está a nossa confiança com Deus? É por isso, queridos, que nós, como cristãos, a gente tem que estar alerta. O Senhor nosso Deus, ele nos ensina todos os detalhes para todas as áreas das nossas vidas, para que a gente venha a ser bem-sucedido aqui nessa terra, nesse mundo, enquanto aqui nós estivermos. A palavra de Deus, o Senhor explica tudo para qualquer área da minha e da sua vida. Então, nós precisamos o quê? Estar bem alimentados. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. Só que se você analisar, isso é o que a gente menos faz, é parar para ouvir a palavra de Deus. A gente vive numa correria, num vai e vem nesse mundo, correndo atrás que nem nós sabemos de quê, que a gente não tira tempo para Deus. A gente não tira tempo para dobrar o joelho lá dentro do nosso quarto, ficar ali 1, 2, 3 horas conversando com Deus. Porque assunto não falta, não é verdade? Assunto não falta. A gente não vai para as redes sociais ali e derrama vários e vários assuntos, que às vezes levam horas, a gente com esse aparelhozinho na mão ali, não é verdade? Então, queridos, é isso que o nosso Deus está nos alertando, para que a gente venha aumentar essa confiança em Deus, principalmente nós que vivemos no mundo onde o Senhor Jesus nos ensinou que jaz no maligno, que é um mundo do qual quem quer servir a Deus anda na contramão dele. Por quê? Porque qualquer cristão que verdadeiramente se sente filho de Deus, ele sabe que ele não faz parte desse mundo. Ele sabe que ele está nesse mundo só de passagem. Ele sabe que breve vai chegar a sua hora de ir embora dele. E aí sim, aí nós iremos verdadeiramente viver aquilo que nós juntamos nos nossos celeiros. O que nós juntamos nas nossas vidas. Se nós temos fé o suficiente para viver na terra com Cristo, na Nova Jerusalém, aquela lá de Apocalipse capítulo 21, depois você anote aí e procure ler capítulo 21, ali que você vai ver o tipo de cidade, o tipo de lugar que nós iremos habitar, sendo pastoreado pelo nosso Cristo, o nosso Salvador. Então, amados, nós precisamos sim confiar nesse Deus, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. A gente precisa sim alimentarmos-nos da palavra de Deus, tirar nossos períodos sim de oração pela nossa vida espiritual, pela nossa família, pela nossa casa, pedindo: Deus, não aumenta a minha confiança em Ti, aumenta a minha fé em Ti. Senhor, me ajuda no meio dessa situação. Não é só quando o dia mal chega e bate a nossa porta e entra, trazendo tragédia, trazendo perda, trazendo uma série de atrocidades para nos jogar para baixo, para nos desanimar e muitas vezes até para nos destruir espiritualmente. Então nós precisamos sim. Amém, queridos? É por isso que o Senhor colocou esse propósito no meu coração, de nós virmos aqui exatamente abordar sobre a nossa confiança em Deus, porque muitas vezes nós somos muito hipócritas. Nós dizemos que confiamos em Deus, mas quando nós somos colocados diante da mais pequena prova, ela se torna um gigante diante de nós. E nós não temos a fé necessária. E olha que hoje nós temos o privilégio de quê? De agora sermos a morada de Deus, de ter o Espírito Santo morando em nós. A palavra do Senhor, ela nos mostra no Velho Testamento grandes homens que foram provados a sua fé. A gente vê aí o caso de Abraão, a gente vê a situação de Moisés, mas olha, tem tem 3 muito particulares para mim também, que é José, filho de Jacó, que foi jogado dentro de um poço e depois levado ao palácio, foi trabalhar de empregado para o rei. A sua esposa, endemoniada, cheia de pombagira, investiu pesado nele para destruir os sonhos, os projetos que Deus tinha na vida de José, mas não obteve, porque José estava com a sua fé fundamentada em Deus e ele não quebrou seus princípios, não vendeu seus valores, não negociou a sua visão, e ali José se firmou, ficou firme, fortalecido no seu Deus. Por quê? Porque era um homem que adorava seu Deus, era um homem
homem que enfrentou o perigo, enfrentou as adversidades para defender a sua fé. E aí Deus exaltou José de uma forma tremenda, né? Maravilhosa. Eu acho lindo aquela passagem ali onde diz, né? Quando José perdoa seus irmãos. Aquilo deve ter sido um murro na cara de Satanás, né? Porque o que o diabo quer, o que Satanás quer, é trazer discórdia dentro das famílias, jogar filho contra pai, pai contra filho, marido contra mulher, mulher contra marido, e virar aquele angur. Mas José não deu essa oportunidade ao diabo. Correu o risco de perder sua própria vida. Mas quando o homem é fiel e quando o homem confia em Deus, ele não balança, porque ele sabe em quem está fundamentado. Ele sabe em quem ele crê. Entendeu, queridos? Então é isso que eu quero compartilhar com você aqui nessa live, para que a sua confiança em Deus seja plena e total. Aí quando a gente olha a situação de Daniel, lembram de Daniel? Daniel ali foi lançado na cova dos leões. Imagina só, queridos, um homem que não tinha a menor habilidade para lidar com animais. O negócio dele era outro. Daniel era um homem espiritual, era um homem de oração, era um homem que conversava muito com o seu Deus, que se relacionava demais com o seu Deus. E aí então Deus coloca Daniel à prova, e Daniel é lançado dentro daquela cova. Mas Daniel era um jovem, queridos, no tempo dele. Era um jovem ainda, não tinha a experiência que um ancião tem. Não tem uma raiz fortalecida que um ancião tem. Ele era um jovem e ele foi colocado diante dessa prova. Veja bem, amados, a gente vê hoje muitas mães que choram, se desesperam. Os filhos vão crescendo, chegam ali naquele período da adolescência, né? Que é um período que eles estão procurando o seu alvo, que eles estão procurando a sua referência, que eles estão procurando aonde eles vão fundamentar seus projetos, estão naquela, né? E aí o que acontece? Também é uma época que eles se tornam muito vulneráveis, muito sensíveis, muito inocentes ao perigo. E com isso o que acontece? A mãe e o pai ficam desesperados. Mas por que fficamos nessa ansiedade, nessa insegurança, nesse medo, nessa desconfiança? Porque vivemos num mundo do qual o próprio Cristo falou que jaz no maligno. E jaz no maligno mesmo. Quando a gente olha a situação que se encontra no mundo hoje, os valores, o respeito, os princípios, estão sendo assim totalmente destruídos. E aí a gente vê, sabe o quê? A forma que a humanidade nessa terra está sendo conduzida. A gente vê hoje o amor se esfriando nos corações das famílias, da esposa, do marido, dos filhos. E aí a gente vê que há um motivo, há uma explicação e a gente compreende. Mas quando a gente vai para a Bíblia, ou melhor, aí a gente fica vendo o quanto nós estamos longe ainda de confiar em Deus. E aí o que acontece? A mãe, o filho cresce, faz uma faculdade, aí a mãe e o pai se mobilizam ali para ajudar, para dar aquela força, aquele apoio, aquele carinho. E muitas vezes o filho não valoriza nada disso. O filho não vê, não tem sensibilidade, não entende a investida do pai e da mãe. E aí o pai e a mãe o filho não vai estudar no mesmo estado que moram, na mesma cidade, no mesmo município. Às vezes faz uma faculdade para ir para outro estado, para outro lugar, e o pai e a mãe ficam desesperados. Aí vão para aquela cidade, chega lá, procuram alugar uma kitnet, ou seja, um local para colocar o filho. Aqueles que têm condições vão nas lojas, aí compram roupa de cama, compram, né, faz aquele gasto, aquela investida que sua condição financeira permite. E quanto mais você tem uma vida financeira confortável, pode investir, mas você aposta mais. E aí você manda teu filho para lá, tudo lindo. Você sai de lá feliz, não? Olha, filho, quando precisar, tá aqui o número, liga para mim, né? E quase sempre o que acontece? Isso é o que eles menos fazem. No início ainda faz, mas na medida que o tempo vai passando, essas coisas aí, a mãe e o pai ficam desesperados. Meu Deus, e meu filho como é que tá? Será que ele tá comendo bem? Será que ele tá dormindo bem? Será que ele tá se entrosando bem com os colegas de faculdade? E aí a gente não entende que isso tudo é um processo na vida dos nossos filhos, e que eles precisam passar por isso, e que eles precisam irem com segurança. E o pai e a mãe, é a hora de investir e dar um voto de confiança, de acreditar, de dar aquela moral que o filho tanto precisa e que a filha tanto precisa. Mas aí o que acontece? O medo, a insegurança, a falta de confiança, que é gerada geralmente devido às falhas, né? Os foras, como diz eles aí, né? Que acontece de forma tão bizarra. E aí tudo isso vai deixando
ali a família meio que insegura. E aí o que acontece? Quando o filho chega lá, ele não sabe valorizar tudo isso. Ele não sabe acreditar e investir em tudo isso. Dizer, não, peraí, meu pai, minha mãe, ninguém faria o que eles estão fazendo aqui por mim. Nem meu melhor amigo da faculdade, nem meu melhor professor da faculdade. Não é verdade? E aí muitas vezes o que? Vem aquela ingratidão. A ingratidão do filho. Então, uma hora nós ainda vamos trazer aqui um assunto sobre ingratidão, que isso é coisa muito séria. Que é outra coisa que nós, como cristãos, precisamos fazer uma avaliação nas nossas vidas. Por isso, queridos, que é muito importante. Você jovem, você adolescente, que está me vendo aí agora nessa live, que está assistindo essa live, valorize o que o seu pai e a sua mãe estão fazendo por vocês. Ninguém nesse mundo vai ter maior cuidado com você, ninguém vai ser mais amigo seu, ninguém vai cuidar melhor de vocês do que seus pais. Não adianta ninguém. Por isso que vocês têm que aprender a amadurecer e crescer, e aprender na palavra de Deus qual é a verdadeira posição de um jovem cristão, de um adolescente cristão, de uma criança cristã diante de Deus. Como que Deus quer que essas vidas se comportem nessa terra? A própria Bíblia diz em Efésios, eu tenho até aqui uma passagem, eu queria até compartilhar com vocês aqui, que é Efésios capítulo 6. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode ler junto comigo. Olha só o que é que diz no versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aí no versículo 2 diz, olha, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejais de longa vida sobre a terra. Então nós vimos aqui o quê? Deus, ele nos ensina ao filho a honrar pai e mãe. Hoje a gente está vivendo, queridos, uma coisa muito louca. A quantidade de filhos que não tá nem aí para os seus pais. Tem filhos que, para se livrar da velhice dos pais, jogam dentro de um asilo, arrumam uma forma de se livrar daquele problema. Claro que a gente sabe que existe muitos asilos aí, que é uma bênção na vida de muitos velhos. Porque nem sempre a família tem tempo ali, ainda mais vivendo nesse capitalismo louco, nessa correria louca, ninguém tem tempo. E aí no asilo, mais uma coisa decente, que a gente sabe que tem lugares aí, é muito desumano, não é verdade? E aí o que acontece? Nós temos que aprender a honrar o nosso pai e a nossa mãe. Um filho que não honra pai nem mãe, ele nem vai viver muito tempo nessa terra. A própria Bíblia diz aqui, ó, olha só, para que vá bem e sejais de longa vida sobre a terra, aqueles filhos obedientes e submissos aos seus pais. Entendeu? Então, é isso que nós temos que aprender, tá certo? É esse conselho que eu quero deixar para você jovem, para você adolescente, vocês que estão aqui sintonizados nessa live. Lembre que hoje você é um adolescente, você é um jovem, uma jovem, mas amanhã vocês serão o quê? Pais e mães também. A idade vai chegar para vocês, a maturidade vai chegar. E se vocês não tiverem a sensibilidade e o cuidado de fazer uma boa semeadura agora, que vocês estão na adolescência, que vocês estão na juventude e tem uma vida inteira aí pela frente para plantar, vocês podem colher muita coisa ruim. Nós, a minha geração agora, nós estamos colhendo o que plantamos. O que nós plantamos, nós estamos colhendo. Enquanto a gente está nessa vida, a gente está constantemente sendo semente ou lançando semente, sendo semente ou lançando semente. Muitas vezes nós somos terrenos também. Terrenos onde nossos pais lançam suas sementes. A gente vê esse mundo moderno, essa correria toda, e os jovens, os adolescentes acham que estão arrebentando, que a geração deles é a geração que sabe tudo, que compreende tudo, porque o conhecimento tem se multiplicado, mas esse conhecimento é algo que tem que ser bom, porque é dado por Deus, não foi dado pelo mundo, não foi dado pelas suas habilidades, foi Deus que te deu um cérebro, desenvolveu esse cérebro, essa memória, cada membro do teu corpo ele desenvolveu, você vê que você veio perfeito, não está faltando membro no teu corpo, e até aqueles que por acaso vieram a faltar, o Senhor vai suprir a vida dessas pessoas, que elas vão conseguir desenvolver suas vidas da maneira que são. Por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, amados, nos achegar a Deus. Porque se você pegar todo esse conhecimento maravilhoso, toda essa tecnologia, se você tiver ali alicerçado em Deus, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, vocês vão fazer coisas que até mesmo vocês não acreditarão. Porque Deus é infinito e Ele quer te usar de uma forma tremenda. Por isso que você fique atento, sensível ao Espírito Santo. Fique atento, sensível a Deus para você o ouvir. E quando você estiver ouvindo, você valorizar isso
isso que você está ouvindo, você colocar em prática na tua vida isso que Deus está falando com você, para que você venha verdadeiramente fazer a diferença. Amém? Eu tenho certeza que tem muitos jovens agora que estão nessa live aqui comigo, que estão fazendo faculdade ou já passaram por uma faculdade ou ainda vão ingressar numa faculdade. E vocês sabem que a gente acaba encontrando todo tipo de gente, porque o ser humano há uma diversidade muito grande e a gente tem que aprender a viver no meio dessa diversidade. Não é verdade? Por quê? Porque por mais que o nosso pai, nossa mãe nos amem, mas vai chegar uma hora que eles vão ter que encarar a vida, vão ter que encarar o mundo, vão ter que encarar os seus relacionamentos. E se você tiver uma boa cabeça e souber verdadeiramente ouvir teu pai, ouvir a tua mãe, buscar que eles sejam teus principais conselheiros, orientadores, porque tem muito filho que acha que o pai e a mãe estão ultrapassados. Esquecem que aqueles que têm raiz, e raiz grandes e profundas, esses são as verdadeiras geração de ferro e que são fortes. Então aprenda, filho, filha, valorizem seus pais, confiem nos seus pais. Pais, confiem no seu Deus verdadeiramente. Não sejam inseguros. Se teu filho está fazendo uma faculdade, sua filha foi fazer uma faculdade, você não precisa ficar dentro desse quadro depressivo, com medo, triste, solitário. Porque antes a pessoa que eu mais conversava dentro de casa era com meu filho, com a minha filha. Agora já não está dentro de casa, ficou um vazio, um silêncio. Você tem que entender que você tem um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está aí com você agora. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre José, sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha de fogo? Essas pessoas foram colocadas à prova e foram aprovados. Veja bem, eles não têm um privilégio que eu e você temos hoje. Essas pessoas lá no Velho Testamento, eles não eram morada do Espírito Santo, o Espírito Santo não morava neles. Hoje eu e você somos moradas de Deus. Nós temos o Espírito Santo que mora em nós. E esse Deus, ele tem que ser muito maior na minha vida do que meu filho, do que minha filha, do que meu marido, do que a minha esposa, do que meus amigos. Entendeu, amados? E veja bem, no tempo do Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre o homem em determinadas situações, usava ele ali, mas depois aquele Espírito se retirava. Vocês lembram de Sansão? Como que era? O Espírito Santo vinha ali e Sansão era usado de forma sobrenatural, mas depois Sansão virava um homem comum, um homem simples. Entendeu, amados? E assim era na vida de todos eles. Deus vinha sobre Elias e operava milagres tremendos. Se vocês olharem a maneira que Deus usou os homens no Velho Testamento, era tremenda. E aí depois esse próprio Deus veio como homem à terra e operou milagres tremendos também. E nos deixou lições tremendas. E hoje, queridos, eu e você, nós temos o Espírito Santo de Deus que mora em nós. Nós temos o próprio Deus conosco e muitas vezes a gente se sente sozinho, solitário. Porque o filho foi para a faculdade, hoje eu estou vazio, vazia. Minha casa agora é um silêncio absurdo, é uma tristeza. Você não pode se sentir assim, entendeu? Seu filho, sua filha, claro, eles vão crescer, eles vão ter sua vida própria. E você tem que ajudar nesse processo de forma que não atrapalhem a eles no futuro. Hoje a gente vê muitos casamentos que não dá certo, sabe por quê? Porque o pai ou a mãe acabam tomando conta do casamento dos filhos. Acabam ali fiscalizando tudo. Quando na verdade o que é que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Está lá em Gênesis, no início de tudo, quando Deus criou a primeira instituição da terra, que é a família. Deus falou, por isso deixa o homem. Deixar é deixar mesmo, é cortar os vínculos. Deixa pai e mãe e vão viver os dois uma só carne. É deixar mesmo. Quebra-se todos os vínculos. É deixar mesmo. Mas e quando pintar uma discussão, acontecer isso e aquilo? Primeira coisa, antes de começar o namoro, antes de começar o noivado, antes do casamento se concretizar, o pai e a mãe tem todo o tempo do mundo para quê? Para ajudar no processo de quê? De ensinar o filho, ensinar a filha, a respeitar, a não quebrar princípios nem valores. Ela tem a sua parcela ali enquanto aquele filho ou aquela filha está dentro de casa com ela. Ou então que não esteja, mas que ainda não são casados. Entendeu, amado? Então nós temos que ter isso. Por quê? Porque depois vem o que? Vem a desconfiança. O diabo trabalha nisso de uma forma terrível. Para quê? Para quebrar os vínculos familiares através da desconfiança. O inimigo sabe quando uma mulher está insegura, quando o marido está inseguro com relação ao seu relacionamento. E aí lança desconfiança no coração de um e do outro. E muitas vezes, queridos, o inimigo distorce as coisas de tal forma
que você está olhando uma coisa distorcida pelo inimigo e está acreditando que aquilo é real. Por isso você tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. Se você está deixando tua vida de solteiro para viver uma vida a dois, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter maturidade. Menino não casa, pirralho não casa, não tem preparação psicológica ainda, não tem responsabilidade, não tem maturidade para nada disso. Ah, não é porque eu amo, é bonitinho e tal, vamos. Aí daqui a pouco vai para debaixo do mesmo teto e o pau quebra. Por quê? Por conta disso. Falta de maturidade, falta de responsabilidade, falta de compromisso. A gente, quando se junta a um cônjuge, a gente tem que entender que nós temos, a partir daquele momento, uma vida de renúncia. Era solteiro, agora não é mais. Era solteiro, agora já não é mais. Tinha a sua roda de amigos, agora não tem mais. Seus amigos agora é seu marido ou sua esposa, é o seu cônjuge. Não é mais, entendeu? Você tem que cortar. Mas depois a gente fala sobre esse assunto. Hoje nós estamos falando exatamente sobre confiança, não é verdade? Porque senão a live aqui vocês não vão nem aguentar ver minha cara tanto tempo. Me ver tanto tempo, não é verdade? Então é isso que eu quero que vocês entendam, queridos, que é importante a gente confiar plenamente no nosso Deus. Olha, eu separei alguns versículos aqui na palavra de Deus para você ver como Deus leva essa coisa da confiança a sério e como é importante eu e você levarmos isso a sério. Olha, lá no Salmo 91, no versículo 2, diz assim, ó, Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, olha, Deus ele só vai ser a minha fortaleza e o meu refúgio. Eu só vou poder me refugiar e me fortalecer no Senhor se eu verdadeiramente confiar nele. Sem confiança, não há a mínima possibilidade dessa relação, disso se resolver na minha vida. Naum 1:7 diz, ó, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Tá vendo? Então, você tá na angústia, você tá na prova, você tá ali verdadeiramente no momento difícil. Deus é o teu refrigério. Deus te protege. Nós vimos isso aqui na palavra dele. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Olha o que é que o Salmo 84, no versículo 12 diz. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Tá vendo? Então aquelas pessoas que confiam no Senhor, elas são felizes. Por quê? Porque quando ela confia em Deus, ela se sente segura, ela se sente cuidada, ela se sente verdadeiramente amada pelo seu Deus. Olha o que é que 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 31 diz. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Então nós vimos aqui que o caminho do Senhor é perfeito, que a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Isso nós precisamos confiar. Olha o que é que Isaías, no capítulo 12, no versículo 2 diz. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Tá vendo? Você precisa confiar em Deus. Às vezes você está mergulhado dentro dessa depressão, dessa insegurança, desse medo por falta de confiar em Deus. Você vive num mundo onde esse princípio, esse valor é quebrado com tanta facilidade por pessoas às vezes que você nem imagina que seria capaz de quebrar essa coisa da confiança. E aí você lidando com isso, às vezes no teu casamento, às vezes nas tuas amizades, às vezes no relacionamento com teus pais ou com outras pessoas da família, você vai perdendo a confiança, você vai desconfiando, por isso que às vezes você vê aquele pessoal, a mulher dizer, em homem não se confia. Todo homem é crápula. Muitas vezes você vê homem dizendo, mulher, você tá doido, confia em mulher, sabe? E a gente deixa que o diabo coloque essas palavras nos nossos lábios e a gente fica alimentando isso e a gente vai levando uma vida desconfiada nessa terra, desconfia de tudo e de todos, não é verdade? Então, quando nossa confiança está verdadeiramente fundamentada em Deus, a gente não tem dificuldade de confiar nas pessoas. Por quê? Porque a gente sabe o nível de confiança que a gente deve liberar. E a gente, antes de liberar essa confiança, a gente sabe as precauções que tem que tomar. Não dá para você confiar numa pessoa da noite para o dia. Não dá para você confiar. A confiança é uma coisa que vai sendo construída aos poucos, com responsabilidade, porque ela é um princípio, ela é um valor imensurável. E a gente precisa cuidar disso. Assim como o amigo, que a gente precisa cuidar muito, que amigo é palavra forte. Amigo é coisa muito séria. A Bíblia diz que há amigos mais achegados do que irmãos. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá certo? Nas nossas lives aqui. Por isso não percam as lives do Palavra de Vida Gerando Vidas, queridos. Que aqui todas as lives a gente procura trazer um assunto que verdadeiramente vem impactar, venha fazer parte do nosso dia a dia, das nossas vidas. E isso é maravilhoso para o nosso crescimento, para
a gente desenvolver espiritualmente, para a gente entender o que verdadeiramente Deus quer para as nossas vidas, tá certo? Então é isso que nós precisamos entender. Olha, Jó diz aqui no capítulo 3, no versículo 15: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Olha só, a gente sabe Jó, o sofrimento que Jó passou, a prova que Jó passou, que é outra prova. Nossa, quando a gente lê a Bíblia, a gente fica maravilhado, né? De ver quantas e quantas pessoas que passaram pela prova, que foram aprovados pelo nosso Deus. Por isso que a gente precisa sempre estar ligado, amém? Para que a gente aprenda cada vez mais com o nosso Deus. Aí diz aqui, ó: Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra de todos os que me perseguem. Isso é o quê? É o salmista aqui declarando a confiança. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Ou seja, nele. Então quando você está triste, magoado ou magoada, cheia de tristeza, se sentindo só, achando que porque o teu filho, tua filha saiu de casa, a vida acabou, que agora só há silêncio, que agora só há solidão, confia no teu Deus. Vai e se apega a ele, assim como o salmista diz aqui. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. E quem é que nos persegue? Os nossos inimigos. Quem são nossos inimigos? Às vezes a pessoa acha que o nosso inimigo é aquele que fofoca da nossa vida, que nos agride com palavras e até de forma física. Essas pessoas não são nossos inimigos. A palavra do Senhor nos ensina lá em Efésios, ali a partir do versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hóstias malignas do mal. É isso. Essa é a nossa guerra, essa é a nossa luta. Você me entendeu? Então aqui, por isso que nós precisamos nos achegar. Cada palavra de Deus, ela é comprovadamente pura. Ele é escudo para quem nele se refugia. Está aí em Provérbios 30, no versículo 5. Por isso que nós precisamos nos refugiar em Deus. Olha aqui o que diz o Salmo 9, no versículo 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Tá vendo? Então aqui a certeza, mano, que Deus jamais vai te abandonar. Que Deus, ele não se relaciona com você assim como o ser humano se relaciona. O teu relacionamento com Deus exige uma qualidade muito maior e muito melhor, tanto da tua parte, como a parte de Deus, ela já é. A palavra dele já nos dá essa total confiança. Entendeu, amados? Olha o que aqui diz aí o Salmo de número 22, no versículo 4. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livrastes. Viu? Então, olha, nossos avós, nossos pais, nossos bisavós, tataravós, ou seja, toda a nossa linhagem. Eles depositaram suas confianças em Deus, nos ensinaram isso. E aqueles que tiveram a sensibilidade, o cuidado de colocar em prática esses ensinamentos, de guardar esses ensinamentos, de viver esses ensinamentos, com certeza a vida deles é muito mais fácil, queridos, aqui nesse mundo. Por quê? Porque eles guardaram bons conselhos de pessoas confiáveis, de pessoas de raízes, de pessoas que tinham ligações sentimentais com ele. No meu tempo, era normal e era o certo que nós éramos aconselhados pelos nossos pais. Depois a gente viu esses pais, na medida que o mundo foi se modernizando, que o tempo foi passando, a gente viu esses pais transferirem essas responsabilidades e hoje a gente vê professores, diretores, amigos, colegas que viraram conselheiros dos nossos filhos, que viraram conselheiros desses jovens. E aí o que acontece? E essa fonte que está jorrando na vida dos nossos filhos, será que verdadeiramente essas fontes são confiáveis? São seguras? Que estão alimentando os nossos filhos? Por isso que a gente não pode, amados, de maneira nenhuma nos omitir. Não podemos abrir mão da nossa responsabilidade como pai, como mãe, como conselheiro, como orientador. Ah, mas ele não me ouve. Então continue falando, porque uma hora ele vai te ouvir. Deus, ele vai operar. Ora, antes de você ter qualquer conversa com teu filho, vai para os pés do Senhor. Abre teu coração para Deus, abre tua vida para Deus. Pede, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá entendimento, para que eu venha aconselhar, para que eu venha dialogar, para que eu venha ser um amigo ou uma amiga do meu filho, da minha filha, tá certo? Então isso nós precisamos. Nós precisamos conquistar a confiança dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, tá certo?
Eu trabalho, queridos, numa empresa que tem muita gente, muitos funcionários. E tem pessoas que tem uma diversidade muito grande, que pensam de várias formas. E lá no meu setor eu tenho o privilégio de conhecer a maior parte, de ter contato com a maior parte dos funcionários dessa empresa. E aí eu fico olhando como cada um se comporta. Tem uns que falam demais, tem outros que não falam nada, tem outros que fofoca, tem outros que não gostam de fofoca, tem outros que são mais afetivos, tem outros que não são. Então a gente vê que tem gente de todas as formas. E ali são o quê? Cada pessoa daquela é uma fonte. Se você começa a conversar com ela e se você não tem caráter, se você não tem uma postura, você acaba se deixando influenciar. Quando é coisa boa, beleza, que você vai crescer, você vai desenvolver. Mas quando é coisa ruim, vai crescer e desenvolver também coisa ruim. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não transfira isso. Aquilo que é responsabilidade da família, do pai e da mãe, não vai transferir para o professor, para a professora, para o diretor, para a diretora, tá certo? Tem que ter cuidado para que não vá fazer exatamente isso. Ou seja, transferir aquilo que não deve transferir para os demais, tá certo? Então vamos ter cuidado. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Dinheiro nenhum compra. Família não se compra com dinheiro, entendeu? O dinheiro ele tem seu valor, mas ele tem seu valor dentro da família, mas não compra sentimento, não compra respeito, não compra confiança. Dinheiro não compra essas coisas, certo? Então, nós temos que ter cuidado, que isso é o quê? São coisas que têm um valor imensurável. E a confiança faz parte disso. Eu não posso vender, eu não posso comprar a confiança. A confiança é algo que nós conquistamos com caráter, com posição, com determinação, com amor, com fé, com gratidão. Nós alimentamos a confiança que nós temos, tanto nas pessoas e principalmente em Deus. Por isso que muitas vezes, acho que você chega para alguém e pega ela rapidamente e diz assim, você confia em Deus? Ela dá aquela balançada. Por quê? Porque ela não tem propriedade, ela não tem autoridade para dizer, não, eu confio. Porque para você dizer que confia em Deus, você tem que confiar mesmo. Você viu, nós lemos o texto aqui lá em Gênesis capítulo 22, de Abraão, né? Que Deus deu o filho para ele, Isaac, e depois chega para esse mesmo Abraão e diz, agora eu quero que tu sacrifique o teu filho por mim. Deus queria saber aonde estava o coração de Abraão, aonde estava a confiança verdadeiramente de Abraão. Se o coração dele estava totalmente em Isaac, se a confiança dele estava totalmente em Isaac. Mas Abraão não decepcionou Deus. Abraão era um homem de responsabilidade, que tinha responsabilidade com a sua fé. Por isso que ele teve o cuidado de fazer a coisa da maneira certa, de procurar tomar a decisão certa. E é isso, queridos, que eu quero compartilhar com vocês aqui, para que a gente verdadeiramente venha viver a vontade de Deus. Venha viver confiando plenamente em Deus, para a gente se libertar dessa insegurança. A gente não confia nos nossos governantes, a gente não confia nas nossas autoridades, a gente não confia nas pessoas, a gente desacredita de tudo. Amados, não dá para o ser humano viver assim. A gente acaba, sabe o que? Desanimado, a gente perde valores, a gente perde coisas que são tremendas na nossa vida. Mas é com isso que acontece? Por a gente não ter cuidado de alimentar essa confiança, de cuidar disso dentro da nossa casa, porque tudo começa no seio da nossa casa, amados. Esses governantes, essas autoridades que nós temos aí hoje, eles nasceram assim como eu e você de uma família. Alguns tiveram a sensibilidade de assumir a sua responsabilidade diante de tudo isso que estavam recebendo ao longo da sua jornada, das suas vidas. Tem pessoas hoje, amados, que acham que não vale mais a pena não investir nisso não. Que eu não confio mais em ninguém, nem vou confiar mais em ninguém e ponto final. Nós não podemos ser radical assim. A gente não pode chegar ao extremo assim. Nós temos que entender que há pessoas honestas, que há gente boa, que há pessoas que têm responsabilidade e cuidam da confiança que foram depositadas neles. Veja bem, eu quero continuar deixando alguns versículos aqui para que eles fiquem gravados no teu coração, porque amanhã vai ser muito bom para você. Olha, o Provérbios 3, no versículo 5, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Aí olha só, no Salmo 37, no versículo 5, diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmo 56, no versículo 3, também diz assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Ou seja, o salmista diz aqui que confiará em ti. Confiará em quem? Confiará no seu Deus. Confiará em quem? Confiará em nosso Senhor. É nele. Quando a tua confiança está
firmada no Senhor, você não tem dificuldade de confiar nas pessoas. Ah, mas essa pessoa vai me trair. Veja bem, quando você verdadeiramente confia no Senhor e passa a confiar em alguém, você vai administrar essa sua confiança com responsabilidade. Por que muita gente quebra a cabeça? Porque muita gente simplesmente, sabe, de forma irresponsável, pega toda aquela confiança e joga em cima daquela pessoa. Amados, confiança é uma coisa que leva tempo, que leva investimento, que leva vigilância. Amém? Olha só, no Salmo 71, no versículo 5, diz assim: pois tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Viu aí? Então, esse salmista aqui, ele era um homem inteligente, desde a sua juventude que ele depositava a sua confiança no seu Deus. Entendeu? Por que às vezes você vê seu filho, sua filha, adolescente, jovem, muitas vezes bater cabeça? Porque eles escolhem de forma errada as suas amizades, as pessoas que devem confiar. Entendeu? Então nós precisamos orar pelos nossos filhos. Precisamos jejuar pelos nossos filhos. Precisamos nos achegar mais perto de Deus para podermos pedir a Deus com muito mais volume nas nossas orações para que o Senhor socorra nossos filhos. Tire do caminho deles toda pedra de tropeço, toda confusão, todo engano, toda mentira. Não é verdade? Olha, Isaías no capítulo 26, no versículo 3, diz assim: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então Deus, ele guarda aqueles que confiam verdadeiramente. E o Senhor conhece o nosso coração. O Salmo 139 diz que a palavra nem chegou à nossa boca, mas Deus já sabe o que eu e você vamos falar. Por aí você vê a profundidade que Deus conhece a mim e conhece a você. Veja bem, 1 Timóteo no capítulo 10, ou melhor, no capítulo 4, versículo 10, diz assim: se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Viu aí que coisa linda? Então, amados, é isso aí. O salmista diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O salmista também no Salmo 20, no versículo 7 diz, ou melhor, Salmo 32, no versículo 10 diz assim: muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Viu? Salmo 118, no versículo 8 diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Então nós precisamos o quê? Nos aliançar primeiramente em Deus. Precisamos buscar, depositar toda a nossa confiança no Senhor. E aí Deus vai nos dirigindo a pessoas que venham verdadeiramente valorizar a nossa confiança. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Então, quando há confiança, nós podemos viver o amor, o respeito, a gratidão, amém? Tudo isso vai fazer parte da nossa vida. Veja aí o que Efésios também nos ensina no capítulo 3, versículo 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então a nossa fé em Cristo Jesus nos liga ao nosso Deus e nos torna a nossa única fonte de ligação e de comunicação entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Não tem outro meio, não tem outra maneira, não tem outro atalho. Jesus é o único. É isso que a Bíblia nos assegura, amém? Ele diz o que lá em Timóteo, né? Que não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, por isso, queridos, que muitas vezes tem pessoas que navegam, surfam em ondas da nossa atenção. Tentam exatamente isso, nos confundir, não é verdade? Olha só que Hebreus 10:35 também diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Viu? Olha que aqui Jeremias 17, no versículo 7 diz: mas bendito é o homem que confia e está no Senhor, cuja confiança nele está. Aí, para encerrar, 1 de João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá.
Amém? Então, olha, é isso que você precisa ter no teu coração. Confiança em Deus. E confiar é você ter a segurança, a certeza de que você verdadeiramente está ali, seguro, sendo guiado, sendo orientado por um Deus Todo-Poderoso. Amém? Então faça isso. Olha, teu filho, tua filha precisam olhar em você e precisa ver que você é um homem de fé, que você é uma mulher de fé, que você tem princípios e valores que você não negocia, que você não abre mão, que você não deixa, porque você ama demais a Deus, você ama demais a tua família e você não quer que esses vínculos venham se quebrar. Amém? Então isso que teu filho e tua filha precisam ver em você, um caráter forjado em Cristo. Eles querem ver você um homem ou uma mulher de convicção, um homem ou uma mulher que confia em Deus. Ah, meu filho foi fazer faculdade em tal lugar e eu vou estar com meu coração em paz porque eu sei que o meu Deus está cuidando dele. Porque veja bem, queridos, se o teu Deus não pode cuidar dos teus filhos, não vai poder cuidar de você. Se teu Deus não pode transformar a vida dos teus filhos, você não vai poder. Não vai ser com o teu braço forte, não vai ser com a tua ignorância, com a tua prepotência que você vai conseguir mudar isso, não. Você vai conseguir mudar isso você se aliando ao Deus Todo-Poderoso, procurando colocar a palavra de Deus em prática na tua vida. Veja bem, colocar verdadeiramente a palavra de Deus na tua vida. Às vezes a gente vê aí um monte de gente nas redes sociais questionando Deus, questiona Deus daqui, questiona Deus lá. Olha, esse não é o trabalho nosso aqui do Palavra de Vida Gerando Vida. Criar polêmica, criar questionamento, não. O nosso objetivo aqui é o quê? É trazer a palavra de Deus na sua essência e entregar aqui para nós, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade diária. Eu não tenho tempo de ficar debatendo Deus, até porque Deus, Ele é Deus. E eu sou um mero ser humano, falho, limitado, comedor de feijão e arroz igual você. Então, que condições eu tenho aqui de estar discutindo Deus? De estar debatendo Deus? Não tenho. Eu sou um ser muito pequenininho para debater um Deus tão grande como esse Deus que servimos. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte, olha, ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus porque eles são loucuras e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Tá vendo? Então há uma necessidade de quê? Da gente se tornar homens e mulheres espirituais. Homens e mulheres ali verdadeiramente aliançados com Deus, alicerçados na sua palavra, vivendo esta palavra. Você está me entendendo? É isso que eu e você precisamos. Nós não precisamos aqui de pílula, de resolver um problema, de pegar um atalho aqui, de ir por ali. Não, queridos, olha, a palavra de Deus ela é muito clara. Todos aí, olha, aberta para todos que quiserem. Basta ter a humildade, a sensibilidade de entender que isso é um livro espiritual, que ele tem o poder de mudar as nossas vidas, mas que tudo isso só pode acontecer se eu quiser, se eu buscar, se eu me interessar. Nesse mundo onde muitos vivem nessa correria, que não tem tempo para ouvir a palavra de Deus, que não tem tempo para orar, que não tem tempo para jejuar, que não tem tempo para glorificar o nome do Senhor, está mais preocupado com piadas, com mulheres nuas, mais preocupado com outras situações nas redes sociais, aí realmente fica difícil, né? E aí depois diz, poxa, mas por que é que essa situação se plantou dentro da minha casa? Como é que essa coisa chegou e eu não vi? Como é que essa situação cresceu dessa forma? Por falta, sabe de quê? De colocar Deus em primeiro plano na tua casa. Ser o centro da tua casa, ser o centro da tua vida, ser o centro das tuas decisões, ser o centro das tuas escolhas. Entendeu, querido? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa live. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, porque esse é o nosso objetivo. Quero lembrar vocês que aqueles que se encontram sem igreja, que não estão debaixo de uma liderança pastoral, é muito importante a gente ter uma cobertura espiritual, querido, nesse mundo. É muito importante. Por isso que o Senhor colocou aqui, eu quero até ler para vocês aqui, para que vocês tenham um entendimento na palavra de Deus, o que é que Deus fala a respeito disso. Amém? E eu quero compartilhar com vocês. Olha, Hebreus 10, no capítulo 10, no versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vides que o dia se aproxima. Então o Senhor está nos ensinando aqui que nós devemos o quê? Fazer parte de uma igreja. Nós não podemos ficar sem congregar, tá certo? Isso é uma decisão também que exige o quê? Responsabilidade. Você não pode sair na primeira porta que você chegar, entrar e dizer aqui que eu vou ficar, aqui que eu quero, porque você foi tocado emocionalmente ali. Aí você já acredita que ali é o lugar que Deus te colocou, ali é o lugar que Deus quer você. E muitas vezes o pastor ali com o seu rebanho limitado,
sentindo falta de obreiro, sentindo falta de tudo, diz: ô meu filho, é aqui mesmo que Deus te quer. Queridos, eu entendo muito, sabe o que? Que igreja é chamado, como tudo na nossa vida. Então, quando você chegar numa igreja que você sentisse que é ali que você quer conhecer melhor, não tenha pressa em decidir. Na hora que vier, aqui que você quer congregar? Não, peraí, meu irmão, eu estou orando, estou visitando, eu quero conhecer o pastor, conhecer a família dele, quero conhecer a igreja, eu quero conhecer esse lugar aqui, porque é aqui que eu vou buscar alimentar a minha fé. É aqui que eu vou abrir meu coração para o meu Senhor. É aqui que eu vou adorar Ele com todas as minhas forças. É aqui que eu vou devolver meu dízimo. É aqui que eu vou ofertar. E eu preciso fazer isso com segurança, com confiança, com amor, com gratidão, não é verdade? Que aí o que acontece? É fazer as coisas de forma correta, querido. Às vezes a gente vê um monte de gente aí criticando, falando mal, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal da religião, fala mal de tudo. Por quê? Porque essas pessoas geralmente elas não têm esse cuidado, não têm essa paciência de esperar a hora certa, de fazer as coisas com prudência, de fazer as coisas com responsabilidade, não é verdade? Por isso que eu quero falar para vocês aqui. Às vezes tem pessoas que não estão congregando, que está passando cada perrengue, que às vezes caiu em armadilhas do inimigo e não sabe, não está entendendo, não está compreendendo, às vezes precisa de uma ajuda, de uma orientação. Eu quero falar para vocês que nós abrimos aqui o nosso e-mail para isso, para ajudar a você, mas aquelas pessoas que não têm igreja, aquelas pessoas que verdadeiramente não são pastoreadas, que estão precisando de um socorro, amém? E aí sim, nosso e-mail é palavradevidas.gmail.com, tá bom? Mas você manda um e-mail para nós, e se você quiser uma conversa mais pessoal, deixa o número do seu WhatsApp que nós entraremos em contato, amém? Glórias a Deus. Mas a gente tem assistido pessoas que verdadeiramente estavam ali, sabe, por um fio para o inimigo catar e fazer destruição. Por isso que a gente sempre abre nesse sentido para ajudar as pessoas, tá bom? Então, olha, o nosso e-mail é palavradevidas@gmail.com, tá bom? E eu quero convidar você também que tem um chamado na área de oração, você que é um intercessor, uma intercessora, venha fazer parte do nosso ministério. Você não precisa congregar com a gente. Orar, você ora aí na sua casa, você ora na sua igreja, mas seja o intercessor do nosso canal. Orem pela minha vida, orem pela minha família, orem para que o inimigo não venha encontrar brechas para entrar nesse propósito nosso aqui. Orem para que o Palavra de Vida, que está em várias plataformas digitais, alcance almas, alcance vidas para o Senhor. Esse é o nosso objetivo, é exaltar e glorificar o nome de Deus, querido. Porque nós aqui do Palavra de Vida somos apenas uns comedores de feijão e arroz igual vocês, certo? Somos limitados, falhos, mas nós cremos muito no poder de Deus, nós cremos muito na Palavra de Deus e nós queremos passar isso a todas as pessoas que nós pudermos. Então hoje a gente está em todas as plataformas principais hoje. Basta vocês colocarem lá Palavra de Vida Gerando Vidas e vocês vão nos encontrar. Vai encontrar, né, canais que a gente trabalha com a Palavra de Deus, igual aqui nas lives que a gente tem muito tempo para pregar. Assim também como vocês vão ver aí no TikTok, vídeos que são rapidinhos, que são gotas de milagres do Senhor para abençoar ao povo dessa terra, ao povo dessa plataforma, tá bom? Eu conto muito com vocês, eu preciso muito da ajuda de cada um de vocês, amém? Vocês sabem que para isso também a gente tem gastos, né? Então faça aquilo que teu coração manda. Se você quiser orar, ora. Se você quiser ligar, liga. Se você quiser deixar e-mail, olha, aqui você é livre para fazer aquilo que o Espírito Santo te conduzir, aquilo que o Espírito Santo te direcionar. Você só precisa estar o quê? Acessível a Deus, tá certo? Amém? Então, olha, não deixa para depois. Procura assumir a tua responsabilidade, a tua confiança em Deus. Primeiramente, olha para você, para que todas as pessoas olhem para você e digam: esse homem tem Deus. Esse homem verdadeiramente confia em Deus. Esse homem verdadeiramente tem maturidade e tem base para lançar confiança. Porque ele é uma pessoa bem orientada. Tá certo? E a mesma coisa você mulher, você esposa, você mãe, a mesma coisa, tá certo? Procurem se alimentar e procurem depositar toda a sua confiança em Deus. Vocês lembram de Pedro, né? Quando Jesus estava vindo sobre as águas, que Pedro olha e vê um negócio aqui, ele acha uma coisa extraordinária. E Pedro então diz: Senhor, que eu possa estar contigo. E o Senhor manda que ele venha. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Quando Pedro tira a visão de Deus, o que é que acontece com Pedro? Quando Pedro olha para os lados, ele começa a afundar. Deus, ele não quer que você olhe para a direita nem para a esquerda, ele quer que você olhe para ele. Ele quer que você coloque a tua fé nele, a tua confiança nele. Quando você verdadeiramente depositar toda a tua confiança em Deus,
você pode ter certeza que sabe o que vai acontecer? Você não terá medo, nem insegurança, nem desconfiança de confiar em alguém. Por quê? Porque você vai ter maturidade, sabedoria, entendimento de como você deve lançar a tua confiança, tá certo? Eu espero que você tenha sido abençoado com esse nosso tema de hoje, amém? Amanhã nós não teremos live nesse horário, porque minha live vai ficar assim, um dia sim, um dia não, porque devido ao meu trabalho. Tá certo? Então eu faço live no dia que eu não estou trabalhando, porque aí a gente tem todo esse tempo maravilhoso para conversarmos aqui a respeito de Deus, tá bom? Então fiquem todos na paz do nosso Deus. Não se esqueçam, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e nos veremos depois da manhã, às 9 horas, se Deus quiser. Vamos estar aqui trazendo mais uma live com mais um tema abençoado para que nossas vidas se tornem cada vez melhor. Deus abençoe você e toda a tua família.